Olá, gente, tudo bem? Professor Alexandre, hoje estou aqui para corrigir com vocês a prova do CFO, do Barro Branco, que aconteceu nesse último fim de semana. Tá? É uma prova que, no geral, eu achei bem tranquila, assim, o nível de dificuldade dela eu achei de médio, algumas questões um pouco mais complexas, mas, no geral, é uma prova tranquila. Tudo que foi abarcado aqui na prova, a gente conseguiu trabalhar em sala de aula, né? Então, eu acho que você provavelmente deve ter ido bem, né? E eu acho que você não deve ter enfrentado provavelmente nenhuma grande dificuldade, né? São questões temáticas que eu já havia alertado e trabalhado em sala de aula, né? Então vamos lá, a primeira questão, né? A questão número 15, a primeira questão de geografia. Fala do tema do acontecimento que se deu no final de 2000 no meio do ano, né, em agosto de 2019, aquele fenômeno causado pelas queimadas, pelo crescimento nas queimadas, né, aquele dia do fogo, que desencadeou uma série de queimadas ali na região amazônica, né, e a vinda, né, dessas chamadas cinzas daqui para o sudeste, né, causando aquele fenômeno do dia que virou noite, né, muita gente ficou assustada, porque deu 4 horas da tarde, deu aquela escuridão no céu, algo próximo aquele efeito próximo de uma pré-tempestade, né? E depois não choveu, né? Então, o que era aquilo? O exercício basicamente vai perguntar, né? O que foi esse fenômeno, né? O que causou esse fenômeno? Identifica corretamente as causas desse fenômeno. Então, aquilo que eu já havia alertado, a temática dos problemas ambientais é cada vez mais recorrente nessas provas, tanto do CFO quanto do soldado. É uma temática muito recorrente, então é importante que você fique atento, né? Então, por que isso foi causado? Isso foi causado pelas queimadas na Amazônia, né? Uma situação, como ele fala, que é atípica, né? Não é algo comum, mas que ocorreu. Essas queimadas acabaram, a fuligem, né? As cinzas acabaram sendo trazidas. É importante a gente lembrar que a gente está no período de inverno. Se você voltar aqui, ele está falando de outubro, né? Outubro são meses, é um mês referente das estações aqui ao inverno, né? Então você tem aqui uma frente fria. Então, nos meses de inverno, é importante a gente lembrar da ação das massas de ar. Quando a gente está falando de inverno no Brasil, a gente tem uma atuação maior, principalmente da MPA, né? Que é aquela massa de ar fria e úmida. E ela acabou trazendo, né? Com a vinda aí dessas fumaças, uma frente fria, né? Então, a alternativa correta é a o exercício tranquilo, havia salientado na véspera da prova, né, e também durante as aulas, para se atentar à temática ambiental, cada vez mais recorrente em prova. Não há provas, eu acho que, inclusive, nas próximas provas, quem for fazer de novo, se atente sempre a essa questão dos problemas ambientais, né? É uma temática que é recorrente nas provas. A próxima, ela vai falar um pouco da infraestrutura, né, de transportes no estado de São Paulo, né? Então, ele está falando dessa rede urbana de transportes em desenvolvimento em São Paulo, como é que ela foi se dando, né? E aí pedindo para você julgar as afirmações aqui, né? Então, referente a a localização, onde estão localizadas as indústrias da cidade de São Paulo, a gente sabe que ela tem essa relação com a infraestrutura. Bom, a infraestrutura física, principalmente de rodovias, mas também infovias e outras vias de transporte, como hidrovias, ferrovias, estabeleceu um eixo de desenvolvimento, ao longo dos quais se concentram os estabelecimentos industriais. Esse é um fator de alocação das empresas, né? Um fator das empresas se estabelecerem é isso, é você ter acesso a uma infraestrutura de transporte que facilite o transporte de mercadorias e, eventualmente, de pessoas também. Então, é um fator importante essa chamada infraestrutura, né? A distribuição espacial das indústrias deu origem a uma conformação ramificada. É isso que a gente está percebendo, é ramificada, né? Visualmente, né, a gente percebe, graças à constituição ao longo dos eixos de áreas preferenciais para estabelecimento de industriais, né? Então, essa estrutura que a gente está observando aqui, ele está descrevendo, né? Então, está correto também, 1 e a 2 corretas.
A separação entre o centro de decisão, então os escritórios, né, a sede das empresas, o espaço administrativo, gerencial das empresas, em relação aos locais de produção, que geralmente são outros lugares que está apontando, né? Essa separação, os escritórios, sede das empresas, locais de organização e gestão dessas empresas, com o local de produção, que são locais diferentes. Então, por que isso ocorre? Né? Decorrente das mudanças do modo de produção fordista e das facilidades do fluidez do território. Então, o que a globalização, mais recentemente, nos últimos anos, a gente observa, esse advento dessas novas tecnologias de comunicação e informação permitem que você tenha centros de decisão, né, locais de administração em grandes centros e a área de produção em outros lugares. Às vezes isso se dá até no âmbito internacional, né? A gente o exercício aqui, o foco como que isso se dá aqui no estado de São Paulo. A gente pode verificar esse fenômeno aqui em escala global. Você tem alguns países que são a sede das empresas e outros lugares, outros países que são as fábricas, né, os centros de produção, né? Então isso ocorre. Então as três aqui estão corretas, né? Então, a alternativa aqui, pelo menos para esse modelo de prova que estamos trabalhando, é a letra E. Tá? Então, por enquanto, a gente tem a letra A e a letra E. Tá? A na primeira e na primeira de geografia e a E na segunda de geografia. Bom, o período entre 1970 e 2020, a economia brasileira alterou o período de crescimento econômico com fortes desacelerações. Então, período de estagnação, períodos onde o crescimento é negativo ou não ocorre, né? Ou diminui, né? Então, o chamado stop and go. O que é stop and go? Avança e para, né? Você tem para e depois avança. Períodos de maior crescimento e períodos de estagnação, períodos de crescimento até muitas vezes negativo, né? Então, muitas vezes não, mas por algumas vezes, crescimento até negativo. Então, esse mecanismo que ele descreve, né, stop and go, de avanço e retração. Né? A performance da economia brasileira nesse período refletiu tanto os problemas da coordenação política, quanto problemas relacionados a choques exógenos. Talvez essa palavra complique ali, né? Isso é proposital que a banca coloca, né? Esses termos não tão usuais para que o estudante se sinta ali desconfortável, né, inseguro. Mas só a gente pensar, o que é exo? Fora, né? Exógenos. Então, são choques de fora, são situações da conjuntura internacional que geram impactos. Né? Então, ele está falando de problemas que se refletiu. Então, a performance da economia brasileira refletiu tanto problemas da coordenação política e econômica, tanto problemas da administração interna do Brasil, quanto problemas externos, né, que impactaram a nossa economia. Vamos ver aqui. Nos anos 70, o chamado milagre brasileiro, né, e também o impacto dos choques do petróleo promovido pela OPEP. Está correta. B, anos 80, não pagamento da dívida externa, fuga de capitais, a gente poderia até acrescentar os efeitos, né, da automação, da modernização da indústria começaram a gerar grave estagnação, processo inflacionário, e também, se a gente for reparar, até uma descentralização da indústria, né? Fechamento de fábricas, algumas empresas indo para outras áreas do país e até para fora do país também. Anos 90, a derrubada da inflação, né, método do Plano Real, né, o Plano Real, que quem coordenou o plano, né, um dos principais responsáveis foi o Fernando Henrique Cardoso, que depois, na outra eleição, né, com esse capital político gerado pela estabilização da moeda no Brasil, pela queda da inflação, foi eleito presidente da República, inclusive, 2 vezes. Né? A adoção de medidas liberalizantes, então, aquele movimento que a gente falou do chamado neoliberalismo, né, que ele chama aqui de medidas liberalizantes, abertura comercial, privatização de empresas que a gente viu parcialmente da Petrobras, a Vale e tantas outras. Criação de um ambiente favorável a investimentos externos diretos. Então, muito daquele cenário econômico, daquela estabilidade econômica, porque você já sabe, né? Muito daquele cenário econômico vivido pelos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1 foi produto dessa base aí, né, construída durante o final aí do que seria durante os governos dos anos 90 no Brasil, né? Anos 2000. O boom das commodities. O que é esse boom das commodities? Né? É um aumento no nível das exportações, principalmente daqueles produtos que a gente fala
de ordem mais primária, né? Então, minério, soja, carne bovina, né? Então, muito puxado pelo crescimento econômico da China, né? A China crescendo muito, né? Demanda principalmente minérios para a sua indústria, demanda soja, demanda carne, né? Então, há como se é bem como ele descreveu, puxado pelo crescimento da China, né? Então, esse boom das commodities se deu a partir dos anos 2000, né? Na primeira década dos anos 2000, a partir desse impulsionamento trazido pela economia chinesa. Não é à toa que é o principal parceiro econômico do Brasil ainda hoje, né? Principal parceiro, principal destino das nossas exportações. Estimulou investimentos, de fato, né? Pensem, por exemplo, em obras como, por exemplo, Rodoanel, todo aquele programa de aceleração do crescimento nos governos Dilma, né? O PAC, né? Chamado PAC, e aí aqui é o problema. Até aqui estava certo, até a vírgula estava correta. O problema começa aqui, eliminando o chamado custo Brasil. A que se refere esse custo Brasil? Quando a gente fala de custo Brasil, a gente está falando algumas particularidades do Brasil que tornam mais caro o valor desses produtos, né? E também dificulta também investimento externo. A gente está falando, por exemplo, do quê? Então, a gente está falando de elevada carga tributária, nós estamos falando, por exemplo, de uma excessiva burocracia em muitos setores da economia para se resolver algumas coisas. A gente está falando de uma estrutura tributária complexa, né? A gente está falando de uma precária infraestrutura de transportes e também ineficiente, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, burocracia, corrupção, todas essas particularidades do Brasil vêm contribuindo para esse chamado custo Brasil, que é esse custo Brasil, essas particularidades nacionais que tornam mais difícil a vida do investidor, a vida do empresário, né? Esse chamado custo Brasil. E não foi eliminado, de fato, né? Foi algo que poderia ter sido superado para melhorar esse ambiente de investimentos. Não foi. Esse é o chamado custo Brasil. Então, não se eliminou esse custo Brasil. Continua tendo esse custo Brasil, é um grande empecilho para investimentos, e até a gente pode falar recentemente também, é uma questão também para a saída de algumas empresas do país. E aí está correta, né? Aumento dos gastos públicos, ambiente político, né, tenso, né? A gente observou 2013, manifestações populares, as maiores manifestações populares da história do país. A gente observou o impeachment da presidente Dilma, o ambiente complicado também no governo de transição do presidente Michel Temer, e nem precisa falar do ambiente causado pelo governo Bolsonaro, de instabilidade política, de choque entre os poderes, né? Então, que provocou acentuada queda no PIB, né? E que vem perdurando esses problemas até hoje em dia, né? Próximo exercício. O exercício 18, que fala da questão da agricultura do Brasil, né? A partir de meados do século XX, passou por esse lado do processo de mecanização. Mecanização não, desculpa, de modernização. As alterações dos mecanismos produtivos que levaram à formação dos complexos agroindustriais acarretaram não só em mudanças na estrutura, na agricultura nacional, mas também na distribuição territorial da produção, na inserção do comércio internacional. Então, essas transformações, a partir do século XX, vamos entender o enunciado, a partir do século XX, geraram, olha só, mudanças na organização da agricultura nacional, no perfil, na forma como a gente está discutindo, nos gêneros que são produzidos, mas também na distribuição territorial da produção, né? Então, a gente tem a chamada expansão da fronteira agrícola, né? Na região centro-oeste, na região norte do Brasil, e os impactos ambientais e sociais disso. E a inserção do Brasil no comércio internacional. O Brasil hoje é um grande exportador de produtos agroindustriais. Assinale, então, a alternativa incorreta, ele quer errada. Ressaltei isso aqui também na aula de véspera. Sempre se atentar a esse comando, na incorreta, tá? Vamos já, só para a gente poder ganhar tempo, já vamos para a incorreta direto, né? Aqui, bom, a D, né, é a mais incorreta. A expansão dos complexos industriais implicou no manejo eficiente. De fato, a gente tem um manejo eficiente. O que precisa mais, principalmente por pressão internacional. Ficou claro recentemente, né, nos últimos meses,
o debate sobre a preservação ambiental, principalmente no Cerrado, a preservação, a manutenção da floresta amazônica, por exemplo, em pé, né? Então é o uso mais eficiente dos recursos, e aí isso envolve a água, envolve solo, envolve proteção da natureza, né? Atendimento da crescente demanda do mercado interno dos produtos certificados. Demanda interna, né? Esse é um problema também que a gente pode pensar, né? Porque quando a gente tem uma economia como a nossa do Brasil, um setor agroexportador, que ele está grande parte do nosso território está sendo utilizado para plantio, por exemplo, de soja, né? Ou para áreas de pastagem para gado, e esses produtos grande parte deles são exportados, né? A gente não está garantindo uma segurança interna alimentar, então nem do mercado interno. E o que a gente vai observar é no âmbito internacional começa-se a ajustar esse debate por produtos com certificado de baixo impacto ambiental. É uma demanda internacional, mas ainda não é uma realidade do Brasil. As empresas no Brasil, os consumidores no Brasil, ainda não adquiriram essa cultura que na Europa, nos Estados Unidos, começa a ficar cada vez mais forte, né? Ter certeza que quando você consome aquele produto, ele não foi uma carne, uma soja, alguma coisa, que ele não foi produzido a partir do desmatamento de um bioma no Brasil. Então, há uma demanda internacional por isso, nos próximos anos isso vai se intensificar, com certeza, mas ainda não é uma realidade no Brasil. Essa demanda por produtos certificados por seu baixo impacto ambiental ainda não é uma demanda no Brasil, mas futuramente, né, esse cenário tende a se alterar. Bom, a questão 19, uma questão pontual, trabalhamos isso aqui em sala de aula, a diferenciação entre cidade global, metrópole, megacidade, né, e as megalópolis. Nós fizemos a diferenciação e a especificação e o detalhamento de cada um desses conceitos, né? A cidade global, nós falamos isso aqui em sala de aula, é um conceito de cidade que ela tem uma grande participação na economia global. Então, essas cidades, por exemplo, que inclusive ele citou aqui, né? Ele citou São Paulo, Tóquio, Londres, Nova York, Paris, Frankfurt, né? Mumbai na Índia, Sydney na Austrália. São cidades que elas têm uma grande importância para o capitalismo global, seja porque elas são sedes de grandes empresas. Nesses locais você tem grandes oportunidades de atuação nessas empresas, né? Então são importantes áreas aí. São cidades, são referências, né? São referências regionais, referências muitas vezes nacionais, até elas exercem até uma influência global, né? Então vai ser cidades que serão cenários de filme, né? De filmes, de séries, de novelas, onde as novelas se passam, né? Então são cidades com uma grande importância para o capitalismo de forma global, né? Então essa é um fator importante aqui para nós. Então a alternativa correta aqui, né, desse exercício, ele quer o conceito de cidade global. É a alternativa A, né? É adotado para indicar as regiões metropolitanas que representam pontos nodais da economia mundial, ao funcionarem como laboratórios de inovação técnica, então grandes centros de pesquisa, sediarem os principais mercados de capitais, então as bolsas de valores, né? As bolsas de valor de São Paulo, Tóquio, Londres, Frankfurt, Paris, né? Então são as cidades onde são discutidas aí, negociadas ações e fluxos do capital internacional, tá? Então a alternativa correta da 19 é a letra A, tá? Bom, o poder e a questão número 20 é uma questão que é uma questão ligada a atualidades também, como a gente falou, uma questão que vai trabalhar, como a gente falei isso aqui em aula também, a temática da globalização, a temática da economia internacional aparece junto com atualidades, né? Então ela é uma questão contextualizada, está pensando nesse novo papel estratégico exercido pela China, né, nesse capitalismo global, principalmente se a gente for analisar no pós-pandemia, né? Sobre a posição das potências, quais potências que ele está analisando? Estados Unidos e China, basicamente, né? Na nova ordem mundial, nessa ordem pós-Guerra Fria, pós-queda do Muro de Berlim, pós-fim da União Soviética, né? Essa é a ordem, essa é a chamada nova ordem mundial. Os Estados Unidos pretendem manter uma posição hegemônica na nova ordem pós-bipolar, verdade.
assumindo a defesa e a difusão de valores democráticos por meio de uma democracia multilateral. Não, os Estados Unidos estão preocupados com multilateralismo, às vezes quer impor, né? Principalmente na era Trump, né? Que a gente acabou de sair agora, né? Não tá, ele não está propondo, né, uma organização aí multilateral no mundo, né? Respeito às diversas opiniões, né? E diversos focos de poder. Não, os Estados Unidos queria se impor a sua demanda, as suas demandas e a sua política externa. A China mantém um modelo pragmático de desenvolvimento. Então, essa primeira afirmativa aqui está incorreta, né? E é hora que ele menciona uma diplomacia multilateral. Se ela é multilateral, ela não pode ser a América em primeiro lugar. Se ela compreende que os vários organismos, os vários países têm uma importância nessa nova ordem internacional, todas as vozes devem ser ouvidas, todas as demandas devem ser respeitadas. Então é diferente você pensar em América em primeiro lugar, American First, que era ou Make America Great Again, né, que eram os dois principais slogans da campanha do Trump, né? Então não dá para você pensar numa diplomacia multilateral em relação até esse próprio slogan, né? Ele se contrapõe. A China mantém um modelo pragmático de desenvolvimento para fortalecer sua soberania e ampliar suas áreas de influência no sistema internacional, como, por exemplo, a Belt and Road. O que é essa Belt and Road? É a nova Rota da Seda que a gente comentou também, o maior projeto de infraestrutura da história da humanidade, né? Que conecta ali, né, a Ásia, a África e a Europa, né? A China, na medida que a China vai construindo esse projeto que vai facilitar suas exportações e importações, vai também criando vínculos ali, uma série de obras de infraestrutura, né? Então, construção de ferrovias, portos, muitas regiões, inclusive da África, regiões esquecidas ali pelo grande capital, né? A China vem fazendo parcerias ali e também tentando consolidar uma certa hegemonia, uma grande influência em várias regiões da Ásia, da África, em alguns lugares da Europa, através de uma grande influência econômica, tá? Então, a 2 está correta também. O potencial da China e as ambições de liderança regional da Rússia e da Índia, então são grandes potências locais, tá? Mostram que a ordem do século XXI pode ser marcada por um retorno da disputa ao poder e que a hegemonia americana estaria ameaçada nessa ordem multipolar. É exatamente aquilo que a gente observou. Mencionamos isso aqui em aula. Para alguns autores, a gente tem uma ordem, como Samuel Huntington, por exemplo, a gente tem um sistema internacional anárquico, né? Não há mais uma grande potência hegemônica, mas então vários focos de poder. E o que essa terceira afirmação praticamente está dizendo, não está afirmando uma anarquia, mas ela está dizendo, já que os Estados Unidos apresentam graves problemas para manter essa hegemonia no mundo, né, no século XXI, começam a aparecer novas vozes. A China é uma voz importante, a Rússia é uma voz importante local, a Índia tem uma grande influência. Então, as afirmações corretas aqui seriam a 2 e a 3, né? Então, a alternativa correta aqui é a letra D, para a gente conferir aqui, né? D, A, D, 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 E, A, né? De baixo para cima. Bom, eu agradeço você pela sua atenção. Nos vemos espero que você tenha ido bem na prova, né? Não desista também, caso você não desista dos seus sonhos. E nos vemos numa próxima aula aí, presencial, né? Espero, ou também online. Tá bom? Obrigado pela sua atenção.